Bom, pessoal, oficialmente gravados aqui. Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos ver quem temos aqui na nossa aula. Samara está aqui, Samara, Sabrina Chaves, Sabrina Lins, Pedinho, meu vaqueiro, tudo certinho? Olha aí esse povo. Yuri, Ana Clara, bom dia. Ana Carla, Evelise, aí, Gabi Costa, Gabi Emílio não está, né? Daqui a pouco ela entra. Júlio de Ângeles, tudo certinho? Caio, Luiz Eduardo, tudo certo? Abraço a todos vocês, olha aí, estamos chegando perto do nosso final de ano, perto das férias, perto do relaxamento, tudo tranquilo, tudo de boa. Maria Vitória entrou aí, bom dia, Maria Vitória. Tudo certinho, pessoal, tudo tranquilo? De boa? Tranquilo, né? Samara, você é a viajante, Samara, tudo certo, Samara? Bom dia, bom Bruno. dia. Ótimo. Onde é que vocês ficam de férias? Pedro, assim, depois das avaliações, né, que vão ter, eu não sei se foi passado o calendário para vocês, mas eu acho que as avaliações estão em torno lá do dia 11 ou 14, né? Eu acho que se vocês fizerem a avaliação e passarem, está todo mundo livre. Se não, ainda vai para a recuperação, né? Se for para a recuperação, a gente vai até o dia 24. Né? Então, trabalha aí para passarem logo, ficar todo mundo livre. Né? E no dia, em torno do dia 11, 14, né? Temos as avaliações e quem passa direto está livre. Ok? Tranquilo? Ô, Bruno, o Wilson estava dizendo que era até dia 11 tudo. Os professores disseram que era até dia 11 tudo. Dia 11, né? Eu não tinha certeza ao certo, porque eu não estou com o calendário aqui direito, mas eu acho que é isso mesmo, 11, 14, em meados desses dias aí. Então, dia 11, quem já tiver passado direto está livre. Né? Agora, quem ficou de recuperação, infelizmente, vai assistir às aulas de recuperação. Eu acredito. Bruno. Oi, falar. Bruno, outra coisa é que eu acabei de entregar uma atividade que estava pendente e aí eu queria justificar. Eu falei com o Wilson semana passada sobre, mas aí foi porque aconteceu um problema na minha família, aconteceu uma coisa bem ruim e eu não estava conseguindo fazer as atividades, então eu só consegui fazer hoje. Foi mal. Não, tranquilo, mas eu já coloquei até a pontuação de vocês, não sei se vocês já têm acesso lá, né, no sistema. Eu cheguei até a colocar a pontuação de vocês chegaram a ver? Acho que não, né? Não dá para ver, só quando sair a segunda também. Pronto. Mas eu acredito que, não sei, né? Acho que só pessoas que realmente não fizeram as atividades, mas no primeiro ano, física, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, certo? Não vou garantir, não. Dá uma olhadinha aqui em física, primeiro ano, de AV1, terceiro trimestre. Vamos lá. Bom, em física, uma coisa eu posso garantir a vocês. Na AV1, ninguém tirou menos de 6, foi de 6 para cima. Então, quanto a isso aí, não se preocupe. Beleza, Gabi? Certo? Beleza, Bruno, obrigado. Nada. Então, ninguém tirou menos de 6, foi de 6 para cima. Certo? Então, primeiro ano, né? Tá de boa, o pessoal tá tudo tirando notas boas. Vamos ver aí as aulas, estudar, né? Para poder a gente fazer o nosso assunto da nossa AV2. Ok? Então, pessoal, eu queria até combinar com vocês, né? Para a gente ver aqui. Vou até fazer um rol aqui de conteúdos. Vamos botar aqui. Conteúdos da AV2, né? Eu estou pegando de turma em turma, já que hoje eu passo em todas as turmas, né? Até salvar aqui. Ver aqui direitinho. Aí eu já planejei, porém eu queria amarrar mais o negócio, né? Com vocês. Ô, Bruno, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Na AV2 a gente sabe que vai ser formulário, mas qual vai ser, tipo, o período de tempo que a gente vai ter para fazer? Rapaz, eu acho que vai ser passado um calendário para vocês e vocês vão fazer a prova no dia, né, daquela disciplina e vai abrir no horário e fechando aquele determinado horário. Entendeu? Eu acredito que seja a avaliação no dia. Entendeu como é? Entendi.
assuntos da AV2. Vamos botar terceiro, né? Terceiro trimestre. Vamos lá. Eu já defini com o pessoal do nono ano. O nono ano já coloquei aqui. Vou botar aqui. Então, se eu não me engano, vou até dar uma olhadinha aqui para poder fechar. Eu marquei com eles, também fechar com vocês. Né? Deixa eu só aqui fazer tudo direitinho nos trens. Beleza. Aí vocês, ó, vou botar aqui primeiro ano. Então, no primeiro ano, a gente, na aula passada, finalizou termodinâmica ou não? Finalizamos? Finalizamos, né? Aí aqui, ó, vocês, primeiro ano, poderia fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Revisar para o pé? Como é? Como já acabou, podia fazer uma revisão para o pé, né? Que a gente vem pedindo. Então... eu sei, entendi. Mas a gente tem que fazer revisão também para a AV2, rapaz? Eu queria fechar primeiro o assunto de vocês da AV2, entendeu? Queria ver isso com vocês primeiro. Tá entendendo? Entenderam o que eu estou querendo falar? Sim. Bom, a gente cobrou naqueles conteúdos, né, nos exercícios, a gente cobrou calorimetria, dilatação e termometria. Para a V2, eu poderia fazer assim com vocês, poderíamos cobrar a parte de estudo dos gases, né? Então, poderíamos colocar aqui estudo dos gases e termodinâmica. Pode ser? Nosso assunto da V2? Sim ou não? Pode. Aí vamos lá. Deixa eu colocar aqui os capítulos. Os capítulos, ó, serão... Só observar aqui. Os capítulos são os capítulos 22, 23 e 24. Fechou? Fechou aí? Do 22 ao 24. Beleza. Beleza, tá fechado aqui. Até colocar aqui para o segundo ano também. Vou conversar com eles. E o terceiro ano. Eles também vão ter, né? A V2, então a gente vai com muita calma nessa hora. Ok, pessoal? Vou até salvar aqui esse arquivo. Vou colocar aqui. Cadê? Terceiro trimestre. Vamos fechar aqui, deixar salvo direitinho, amarrado, né? Para que a gente possa ter tudo salvozinho, tudo bonitinho, para não ter dúvidas depois, ok? Bom, pessoal, eu sei que a gente finalizou, né? Até a parte de termodinâmica, mas ficou faltando a gente fazer algumas questões, não foi? Não foi isso? Ficaram faltando algumas. Foi. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar aqui, né, a tela, fazer o compartilhamento para a gente poder finalizar essas questões. E assim, quanto à revisão, qual foi a revisão de qual? Da UPE. Da UPE, né? Isso, a prova está prevista para quando da UPE? Último dia de janeiro, primeiro dia de fevereiro. Último de janeiro, 1º de fevereiro. Certo.
O Wilson já falou, deu algum posicionamento, falou alguma coisa agora, depois das Não, avaliações? a gente vem pedindo, mas a única pessoa que se movimenta para fazer alguma coisa foi o Kleber até agora. Pronto, pronto. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, vamos, como é que se diz? Vamos fazer as questões que estão faltando de termodinâmica, querendo ou não, nosso assunto da V2, certo? E eu posso fazer assim, a partir, né, da semana que vem, a gente pode ver algumas questões, ou então, não sei, amanhã, a partir de amanhã, a gente pode ir baixando a prova da UPE de anos anteriores e a gente vai respondendo e revisando, pode ser? Professor, Oi. é assim, o senhor tinha me pedido para pesquisar os assuntos que tinham de acordo com as questões, Isso. e eu não consegui fazer isso, porque eu não tinha acesso às provas e eu fiquei catando e não achei. Não Aí, teve assim, acesso da UPE? oi? Não teve acesso às provas da UPE anteriores? Não consegui. Não sei o que foi que aconteceu. Não sei se também foi problema de arquivo do meu computador, alguma coisa do tipo. Porque só a graça, né? Aí, Isso. assim, se eu puder fazer isso. Pronto, eu Tipo, vou tentar. Eu vou fazer assim. Eu Eu vou mandei no baixando as... grupo, Gabriel. Tá no grupo? E tem uma lista de assuntos. É meio antigo, mas eu acho que não muda muito. não, eu vi. É que, assim, eu falei até com meu irmão sobre. Sendo que essas listas de assuntos não é o edital, é como se fosse uma prévia. Tipo, é Isso. difícil de explicar, mas tem, tipo, como o Enem tem a prévia e depois vem o Isso. edital. Aí eu não Isso. sei se já saiu o edital, mas esse da UPE era só a prévia. Certo. Então a gente faz assim. Eu não vou garantir agora para amanhã, né? Mas eu posso garantir para a próxima semana a gente começar a trabalhar as questões e começar a revisão. Pode ser na semana que vem? Pode ser? Com certeza, a gente agradece. Então a gente vai fazer assim. Essa semana a gente faz a revisão dos conteúdos da AV2, certo? Que é estudo dos gases e termodinâmica. E quando a gente já faz a revisão amanhã, né? E quando for na semana que vem, a gente pega as questões da UPE, pode ser? Pode. Certo. Muito obrigada, Bruno. Nada, qualquer coisa da Amazônia, viu? Então, essa semana a gente faz a revisão, na próxima a gente pega as questões da UPE. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, deixa eu fazer o compartilhamento aqui. Vamos compartilhar uma janelinha. Cadê? Cadê você? Ah, não, é isso. Vamos compartilhar. Todo mundo vendo aí? Todo mundo vendo aí, pessoal? Então, vamos relembrar um pouquinho de termodinâmica. Então, em termodinâmica, nós vimos a respeito do trabalho termodinâmico. Primeira coisa. Trabalho termodinâmico, a gente, como é que eu posso falar? A gente fala a respeito do funcionamento da máquina térmica, né? Então, o funcionamento da máquina térmica é o trabalho termodinâmico e ele é calculado de duas formas. Ou com a pressão constante, dado pelo produto da pressão vezes a variação de volume, ou com a pressão variável, onde o trabalho vai ser a área do meu gráfico, que vai aparecer da pressão pelo volume. Fizemos a primeira questão, né? Fizemos a segunda, a quarta, e depois nós falamos a respeito de variação de energia interna. A variação de energia interna, ela já vai representar o aquecimento da minha máquina térmica. Então, esse aquecimento se dá devido ao aumento da temperatura do gás que está dentro da máquina térmica. E a gente viu que essa variação de energia interna é dada por, se for um gás monatômico, 3 meios de N, que é o número de mols, vezes R, né, que é a constante geral dos gases, vezes ΔT, que é a minha variação de temperatura. Depois, nós trabalhamos, né, a nossa primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, nós vimos que ela se preocupa única e exclusivamente com a conservação de energia, ou seja, a energia que entra na minha máquina térmica é igual a energia que vai sair ou vai se transformar em movimento. Então, aqui, se eu pego o motor, que é a minha máquina térmica, o calor fornecido, que é esse Q, a quantidade de calor, né? É igual ao trabalho que a minha máquina realiza, mais o aquecimento do motor, que é a variação de energia interna.
Então, Q é igual a trabalho mais delta U. Ok? A gente fez a questão 2, não foi? Não fizemos essa? Foi ou não foi, pessoal? Fizemos essa? Fez. Do capítulo 23 você fez todas, só do 24 que você ainda não fez algumas. Isso. Aí depois a gente falou das transformações termodinâmicas, né? Que são, se eu não me engano, são 5 transformações no total. Na isotérmica, nós temos a temperatura constante, logo, a minha variação de energia interna ela é nula, porque a variação de temperatura vai ser nula. Ok? Aqui, na minha transformação isotérmica, a quantidade de calor acaba ficando igual ao trabalho. Então, todo calor, né, ele vai ser transmitido, vai ser convertido em trabalho. Ok? E o gráfico da minha isotérmica é sempre essa curva aqui. Se eu tiver várias isotérmicas no gráfico, a gente viu que a curva que estiver mais acima é da transformação de maior temperatura. A outra transformação que nós vimos foi a isobárica. Na isobárica, nós temos a nossa pressão constante, e a gente viu que a consequência da pressão ser constante é justamente a gente calcular o nosso trabalho aqui, ó, pelo produto da pressão vezes a minha variação de volume. Essa é a consequência da minha transformação isobárica. O gráfico da pressão pelo volume é uma reta constante horizontal, né? E se for o caso, também a área dá o seu trabalho. Aqui, na isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica, o volume é constante. Se o volume é constante, não tem variação de volume. Consequentemente, pessoal, o trabalho é nulo. Então, todo o calor é armazenado na forma de variação de energia interna. Então, aqui, ó, na minha transformação, tem uma reta vertical no gráfico da pressão pelo volume. Essas 3 transformações a gente viu lá em estudo dos gases, né? O que é que aparece de novo aqui? 2 transformações novas. A adiabática, né, que na adiabática eu tenho uma transformação onde eu não troco calor com o meio externo. Vimos que as transformações adiabáticas possuem características de serem transformações muito rápidas, né, transformações rápidas, não dá tempo de trocar calor com o meio externo, então geralmente são transformações adiabáticas. E nesse caso, a variação de energia interna é igual a menos o seu trabalho, ou seja, a variação de temperatura vai ser inversamente proporcional aqui à minha variação de volume, apenas na minha transformação adiabática. Ok? E por fim, minha transformação cíclica. Então, na transformação cíclica, eu tenho aqui um ciclo saindo de determinado ponto e retornando ao mesmo ponto, onde o resultado disso daqui é que a minha variação de energia interna do ciclo vai ser igual a zero. Depois nós vimos que, se eu souber a área desse ciclo, o meu trabalho do ciclo, né, aqui, é igual à minha área. Vimos também que, se o ciclo for no sentido horário, trabalho positivo, sentido anti-horário, trabalho do ciclo vai ser negativo. Fizemos essa nossa questão, uma questão de número 5, né? E na minha segunda lei da termodinâmica, que é a nossa última parte, juntamente com o ciclo de Carnot, nós temos o nosso outro capítulo, né? A gente trabalhou como a máquina térmica deve funcionar, de que maneiras ela deve funcionar. Então, aqui, ó, primeiro, ela deve funcionar sempre entre 2 fontes de calor, uma fonte quente e uma fonte fria, certo? Primeira coisa, sempre entre 2 fontes de calor. A fonte quente tem uma temperatura que eu vou trabalhar aqui como sendo T1, e a fonte fria, uma temperatura que eu vou trabalhar como sendo T2. Ah, professor, como é que eu vou identificar a temperatura da fonte quente e da fonte fria? A temperatura da fonte quente é sempre maior que a temperatura da fonte fria, lógico, né? Então, o calor vai migrar por dentro da máquina térmica, realizando trabalho. Eu vou dizer que esse trabalho é a diferença entre o calor que eu retiro da fonte quente e que eu forneço para a fonte fria. Ok aí? Entendido, pessoal? Entenderam? Sim. Depois eu disse que a minha máquina térmica sempre vai rejeitar calor para a fonte fria.
Então, isso é uma regra. Por quê? Porque o fluxo espontâneo do calor é sempre do corpo mais quente em direção ao corpo mais frio. Vai ser sempre dessa maneira. E a outra coisa foi a respeito do rendimento. O rendimento da minha máquina térmica é o que eu chamo de aproveitamento. E esse aproveitamento eu calculo através da razão do meu trabalho, pela quantidade de calor que eu retiro da fonte quente. Trabalho sobre Q1, né? Vamos falar assim. Se você não quiser calcular dessa maneira, temos o rendimento dessa outra forma. 1 menos Q2, que é o calor da fonte fria, sobre Q1, é o calor da fonte quente. E lembrando que sempre esse rendimento ele tem que ser menor do que 1, ou seja, menor do que 100%. Então, essa aqui é a minha segunda lei da termodinâmica. Ela segue essas 3 regrinhas. Primeira, sempre funciona entre 2 fontes de calor. Segunda, a máquina térmica sempre rejeita calor para a fonte fria. E terceira, o rendimento é sempre abaixo de 1 ou sempre abaixo de 100%. Dúvidas aí na nossa segunda lei? Dúvida? Não, senhor. Vamos à seguinte. Ciclo de Carnot. O nosso ciclo de Carnot, pessoal, né, ele é um ciclo que tem rendimento máximo, porém, mesmo o ciclo de Carnot, ele também vai ter um rendimento abaixo de 100%, também abaixo de 1. Então, ele vai ter um rendimento máximo, mas pode ser que apareça uma casca de banana dizendo, no ciclo de Carnot, o rendimento pode chegar a 100%. Mentira! Mesmo sendo um ciclo de rendimento máximo, esse rendimento também é abaixo de 100%. Nenhuma máquina térmica, nenhuma máquina ideal, como uma máquina de Carnot, consegue atingir esse rendimento de 100%. Ok? Porque você vai de encontro à segunda lei da termodinâmica. Então, como é que funciona? Lembrem-se, o ciclo de Carnot ele funciona sempre entre 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas. Então, ó, tem sempre uma isotérmica e uma adiabática. Uma isotérmica e uma adiabática. Sempre alternadas. Ok? Então, são 2 isotérmicas e 2 adiabáticas acontecendo de forma alternada. O trabalho que eu tenho aqui, ó, realizado no meu ciclo, é a área do ciclo, como vocês bem sabem. Né? O calor da fonte quente entra na primeira isotérmica, e o que é rejeitado para a fonte fria sai na segunda isotérmica. Beleza? Depois, se eu tenho o meu ciclo de Carnot, a consequência de eu funcionar no meu ciclo de Carnot, primeiro, a razão entre as quantidades de calor é igual à razão entre as temperaturas. Então, Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1, certo? Onde Q2 e Q1 são as quantidades de calor da fonte fria e da fonte quente. T2 e T1, temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. O rendimento máximo, pessoal, ele sempre será calculado com as temperaturas. E somente com as temperaturas, ok? Então, rendimento máximo vai ficar assim, ó. 1 menos temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. E o mais importante, todas as equações, seja ela de estudo dos gases, seja ela aqui de termodinâmica, sempre trabalham com as temperaturas em Kelvin. E lembre-se, para transformar de Celsius para Kelvin, eu vou dizer que a temperatura em Kelvin é igual à minha temperatura em Celsius, TC, mais 273. 273. Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida? Sim. Dúvidas aí? Não. Ok, beleza. Deixa eu dar uma fixada aqui. Bom, das questões, vou faltando qual? Você só fez a primeira. Então, vamos lá. Vamos fazer a segunda. Acho que a gente tem aqui ainda 10 minutinhos. Só temos 10 minutinhos. Vamos fazer assim. A gente faz a segunda e faz a chamada, pode ser? Tranquilo? Sim. Na aula de amanhã, já que a gente tem 2 aulas amanhã, a gente faz o restante das questões de sala e revisa também o estudo dos gases. Beleza? Tudo certo? Beleza. Vamos lá. Segunda questão. De acordo com a teoria termodinâmica, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira afirmativa.
O calor só pode fluir de um corpo para outro de menor temperatura, certo ou errado? Acho que errado. Um corpo só pode fluir, o calor só pode fluir de um corpo para outro de menor temperatura, certo ou errado? Certo, então. Só porque eu questionei, né? É. É verdadeiro. Lembrem-se, pessoal. O calor ele sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre assim. Esse é o sentido espontâneo, ok? Ele vai fluir de maneira espontânea nesse sentido. O que fica um pouquinho, né, digamos assim, complicado é esse só pode. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existe a possibilidade de acontecer o contrário. De acontecer do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Isso pode acontecer. Então, esse só pode, isso vai justamente fazer com que essa minha afirmativa esteja falsa. A gente vai ver que existem os refrigeradores, né? Uma geladeira. O que é que a geladeira faz? Ela tira calor do lugar que tem menor temperatura, que é dentro dela, e joga para o lugar de maior temperatura, que é o lado de fora. Então, o calor ele vai fluir de maneira forçada, mas vai acontecer. Entendeu o que eu estou querendo falar? Como é que do nada ficou falso? Oi? Como é que do nada ficou falso? Porque a palavra só pode. E você me fazendo questionar, tá vendo? O que é que faz a questão ficar errada? Esse só pode. Cuidado com essas palavrinhas que diz apenas, só pode. Isso daí pode tornar a questão errada, entendeu? Entendi. Então está falso porque existe a possibilidade do calor fluir em sentido oposto. É de maneira forçada, mas ele acontece. Segunda afirmativa, o princípio da conservação de energia é válido para qualquer sistema físico isolado. E aí? Certo ou errado? Acho que certo. Certo. Uma máquina térmica transforma integralmente calor em trabalho. Certo ou errado? Transforma integralmente calor em trabalho. Acho que falso. Por quê? Esse integralmente aí. Exatamente. Eu sempre rejeito calor para fonte fria, lembra? Então está errado por causa disso. Aqui ele fala, a variação da entropia corresponde à variação da energia útil do sistema. Pessoal, isso aqui é verdadeiro, certo? O que é entropia? A entropia é o grau de desordem da energia de um sistema. Então, quanto maior a desordem da energia do sistema, né, menor a quantidade de energia útil que você pode transformar em trabalho. À medida que o sistema, digamos assim, vai evoluindo, eu sempre vou ter menos energia útil. Entendeu? Entendi. E a última afirmativa, todos os processos naturais são irreversíveis e acarretam um aumento na indisponibilidade de energia. Isso daqui também é verdadeiro, né? O que é sistema irreversível? Você não pode retornar a energia à posição original. Isso aqui tem mais a ver com entropia. Quanto a essa parte de entropia, não se preocupe que eu não vou cobrar vocês não, beleza? Certo aí? Não se preocupe. Sim. Ok. Dúvidas aí? Alguma pergunta? Não. Vamos lá. Vamos à nossa querida, maravilhosa e cheirosa chamada. Vamos lá. Deixa eu só interromper essa nossa gravaçãozinha aqui. Então, vamos ficar por aqui, certo? Vamos interromper a gravação. Não sai ninguém que eu vou fazer a chamada. Vou só interromper a gravação